Senhor. Nós permanecemos firmes em Tua presença, Senhor, sabendo que o melhor está por vir. Grandes coisas o Senhor preparou para nós. Aleluia, nós vamos declarar: vem saltando sobre os montes, Jesus. Eu sou a Tua noiva apaixonada, te esperando para lançar Yeshua. Aleluia.
e Ele renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam no Senhor, porque tão forte é o nome dEle, amém? Enquanto nós louvamos, vocês poderão trazer os dízimos e as ofertas ao altar do Senhor. Graças e paz, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar de volta, tiramos ao longo dos dias. O Jamie ainda vai ficar mais até o final do mês. Vou ficar aqui com a panela esses dias, né, irmão? Mas é bom demais, né? Quem já morou só sabe como é que faz as coisas, né? Então, graças a Deus. Graças a Deus por ter encontrado minha família bem, a família dela também. Então estamos de volta para começar mais um ano em nome de Jesus
Muita adoração, louvor, gratidão, busca da presença do Senhor, que é muito importante. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia, por favor, meu amado, em Efésios capítulo 1, versículo de número 22. As crianças para a escolinha, viu, irmãos? Tem alguma criança aí? Pode ir para a escolinha. Efésios capítulo 1, versículo 22, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão nesta noite nos visitando, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Você de outras igrejas co-irmãs, muito bom ter vocês aqui nessa noite também. Deus abençoe a sua vida, muito bom adorar ao Senhor Jesus. Como igreja juntos, buscando a presença do Senhor, o nosso Deus. Primeiro, Efésios capítulo 1, versículos 22 e o 23. Quem encontrou diz amém. Amém. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Senhor, te adoramos essa noite, te glorificamos, porque aqui estamos mais uma vez para adorar o teu nome. Mais uma vez, Deus, para te glorificar e dizer que o Senhor é bom, que fala conosco, que abre portas, que cura, que salva, que liberta. O Senhor não mudou, continua, Senhor, exatamente o mesmo. Deus querido, continue nesta noite conosco. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meu amado, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele é o cabeça da igreja. A igreja é um corpo. E nós vamos falar nessa noite sobre igreja. O que é ser igreja? O texto que nós lemos diz que o Senhor Deus, Ele é de fato o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja. Então, a igreja, ela é comparada ao corpo, e nós somos o quê? Os membros. É por isso que a pessoa pergunta: você é membro de qual igreja? Não é assim que a gente fala? Eu sou membro da Igreja Batista Betel, não é? Eu sou membro da igreja essa, igreja aquela. Então nós somos membros de um corpo. Quem é o cabeça deste corpo? É Jesus. E nós somos os membros. Cada membro tem uma função específica, né? Cada um é de um jeito, cada um de uma forma, assim como o corpo humano. O corpo humano também, ele é um corpo, porém tem vários membros, e cada membro também tem a sua função. O pé nos sustenta, ele faz andar, a mão tem a sua função, a orelha, os olhos, cada um, a boca, né? Todos têm a sua função específica. Então eu aprendo já com isso que dentro do corpo de Cristo eu tenho também uma função. Amém, irmãos? Eu tenho uma função, eu preciso aprender isso. Mas se tem uma coisa, irmãos, que eu queria, antes de falar sobre a fundação da igreja e o propósito da igreja, tem algo que nós aprendemos de forma equivocada. Quando eu digo nós, muitos crentes, né? Povo cristão, é de dizer: eu sou igreja. Talvez isso choque você, mas você não é igreja. Diz, pastor, eu aprendi isso a vida inteira, que eu sou igreja. Eu sempre digo aqui, várias vezes disse, que o Espírito Santo habita em você, que você é templo do Espírito Santo. Eu já falei isso várias vezes, e é verdade. Mas isso não faz de mim igreja. Isso não faz de mim igreja de forma isolada, porque se fosse assim, eu não precisava congregar, eu não precisava estar junto, eu não precisava estar em um ajuntamento. Afinal de contas, a palavra igreja, ela veio do grego, que é eclesia, que é ajuntamento, reunião. Então a igreja de forma específica não é alguém de forma singular, individual. A igreja é a reunião daqueles que se converteram ao Senhor Jesus. Aí forma a igreja.
porque é um corpo, e o corpo é um conjunto. A mão sozinha ela não é um corpo, o pé sozinho ele não é um corpo, a cabeça sozinha, né? Então precisa de integração, precisa de unidade. Então o corpo é esta unidade. Existe um corpo e existem os seus membros, e Jesus é a cabeça deste corpo, que forma assim um conjunto, que é a igreja. Então, irmãos, nós não somos igrejas de forma isolada, nós somos igreja de maneira coletiva. Quando nos reunimos, nós formamos a igreja. Sozinho eu sou a habitação do Senhor, Deus mora em mim, eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, Ele está no meu coração, mudando a minha vida, mudando o meu ser, mas isso não me faz de maneira isolada ser igreja. Existe uma corrente que acha que isso é verdade ao ponto de deixarem de congregar e estão agora congregando em casa porque eles acham que são igreja de maneira isolada. E isso não tem nenhum respaldo bíblico, porque onde nós encontramos crentes, nós encontramos crentes reunidos, crentes unidos em adoração, um tem a palavra, outro tem salmo, outro cântico, outro testemunho, sempre assim. Nós não vamos encontrar em nenhuma parte da Bíblia alguém sozinho, solitário, dizendo que é igreja e congregando, ou melhor, não seria nem congregar, né? Como o hebreu diz, não deixar de congregar como é costume de alguns. Congregar é estar junto, congregar é estar eu e você junto, como vai ser assim lá no céu. Então não existe essa questão singular nesse sentido espiritual. Eu sou igreja, confundindo o texto que diz que nós somos a habitação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em você. Isso não faz de você igreja, faz apenas um templo do Espírito Santo. E templo, irmãos, como a Bíblia ela diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Quer dizer, Deus ele habita na cerâmica? Sim ou não, irmãos? Não. Ele habita no tijolo? Não. Mas ele habita dentro de você, que você é um ser vivo, que Deus criou com todo amor e carinho. Então, este lugar que nós escolhemos, irmãos, para congregar, é uma orientação bíblica de que congreguemos, separaremos um lugar para adoração, para louvor, para gratidão. A gente faz isso, não é, irmãos? E quando a gente faz isso, a igreja está reunida. Se a igreja reunida for para uma roça, lá está a igreja adorando e glorificando o nome do Senhor. Se está debaixo de uma ponte, lá está a igreja adorando e glorificando o nome do Senhor. Porque a igreja não se resume a 4 paredes. A igreja está falando de nós, no coletivo. A igreja também não é só a Igreja Batista Betel. A igreja é a reunião de todos os crentes espalhados na face da terra, que é a igreja dita Igreja Universal, não é a Dia de Macedo. Quando eu falo universal, estou falando do universo, né? A igreja que engloba todos, em todo o mundo, todos os crentes, todas as línguas, tribos, então todos esses que converteram ao Senhor Jesus fazem parte da igreja. Todos juntos formam a igreja. Eu, de forma individual, sou um crente em Jesus, sou membro de um corpo, eu sou membro da igreja. Eu sou membro de um corpo, mas eu sozinho não sou um corpo. Eu sozinho não sou igreja. Está entendido, irmãos? É porque às vezes a gente fala isso, né? Você é igreja, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Amém, glória a Deus, está certo. Mas daí, entre templo e igreja, existe uma diferença imensa. É um termo simples, mas se a gente for analisar de forma teológica, a gente precisa analisar cada termo, tudo que eu digo, tudo que eu canto, porque eu posso estar falando alguma coisa errada, ou pregando alguma coisa errada, ou cantando alguma coisa errada. Então você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo mora em você, mas a igreja somos nós. Né, irmãos? A igreja somos nós. Eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 8, versículo 1. Atos
Atos capítulo 8, versículo 1 da palavra do Senhor. Eu podia ler aqui, mas queria que você olhasse aí na Bíblia. 8, versículo 1. É um texto pequeno que diz o seguinte: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Quando ele está falando da igreja, ele não está falando de uma pessoa específica, mas ele está falando de um ajuntamento de pessoas. Que todos os crentes em Jesus, naquela época, estavam sendo o quê? Perseguidos. E eu volto a dizer o que eu disse aqui outras vezes. Porque então não tinha um templo naquela época? Porque a igreja era perseguida. Se eles eram perseguidos apenas por ser cristãos, imagine se eles podiam construir um templo e ali congregar. Não tinha como, né? Ia ser derrubado esse templo, eles iam ser presos. Então no Novo Testamento nós não vamos encontrar. No Velho Testamento nós encontramos a sinagoga, nós encontramos o tabernáculo, né? Pensando lá na questão judaica, beleza. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente não encontra o templo exatamente por causa dessa perseguição que existia à igreja. Não a uma pessoa, mas a um grupo que buscava Jesus. Então nós somos a igreja. E existe também uma certa perseguição, a mim e a você, com certeza existe. Porque o reino espiritual não está feliz com o crescimento da igreja. E não me refiro apenas a essa, mas às igrejas de uma forma geral. Seguindo aí, irmãos, eu quero que você abra mais um texto aí, que é 1 Coríntios, capítulo 12. Coríntios, capítulo 12. E o versículo de número 12 também. Quando ele fala da unidade da igreja. Amém? Amém. Coríntios 12, versículo 12. Porque como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então Cristo é o corpo e nós somos parte desse corpo. Seguindo, porque também o corpo não é um só membro, mas o quê? Muitos. Então a igreja não é um só membro, o corpo não é um só membro, mas o corpo é muitos, porque ele está falando de nós. Nós formamos a igreja. Vamos seguir então? Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Quer dizer, fica complicado, né? Vamos seguir. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Quer dizer, se começarem os membros agora a brigar um com o outro, né? Por que eu não sou orelha? Porque a boca não é o olho, porque o olho não é a boca, porque o nariz não é a mão, porque a mão não vai virar uma confusão. Não é verdade? Vai virar uma confusão. Então eu preciso entender que todos nós temos um lugar no reino de Deus. Todos nós temos uma utilidade no reino de Deus. E que juntos nós somos a igreja, nós formamos o corpo. Senão vai ficar faltando alguma coisa. Seguindo aí, vamos lá? Se todo o corpo fosse olho, seria horrível, né? Um olhão de todo tamanho, né? Se todo o corpo humano fosse um olho, ia ser um negócio esquisito, né? Onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Quer dizer, então tem que se completar. Nós temos que ser divididos. Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. O que ele quer dizer é que há uma separação, uma divisão, mas que todos são importantes no reino de Deus para formar um corpo, para formar a igreja. Vamos seguir aqui, versículo 18, 19.
vamos lá para o 28. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor dos outros, de maneira que se um membro sofrer, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos outros se alegram com ele, porque nós somos um em Cristo Jesus, amém, irmão? Quando você tem não sei se o nome é cutícula, quando você tira assim, uma coisinha da unha que dói, né? É uma coisinha pequenininha, mas dói ou não dói? Não dói só ali, parece que dói no corpo inteiro. Quando você tropeça, dói no corpo inteiro. Assim deve ser a visão, essa é a visão de Deus com relação à igreja. Se um irmão seu está passando por uma dificuldade, você tem que sentir essa dor. Se teu irmão está passando uma luta, você tem que sentir essa dor. Se teu irmão está passando uma batalha, você tem que passar essa batalha em oração e ajuda do teu irmão. Não adianta a teoria, tem que ser na prática. Não adianta eu falar bonito e na prática eu ver o meu irmão passando a batalha e ignorar e fazer de conta que não é nada. Então isso não é igreja, isso não é um corpo. Não é? Ele está dizendo que o corpo ele é unido, ele é ligado no outro. Nós somos ligados uns aos outros. Nós somos, quem nos liga? Jesus. Você é ligado com o teu irmão, mas eu não conheço aquele irmão lá da frente. Você não conhece, mas o sangue de Jesus pagou a salvação dele e a sua. Então vocês, todos nós, somos importantes no reino de Deus. E nós somos membros desse mesmo corpo e devemos importar um para com os outros. Versículo 27 diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Olha como ele diz: vós sois o corpo de Cristo, igreja. Individualmente nós somos o quê? Membros. Em particular, nós somos membros de forma individual. Eu sou apenas membro do corpo. Eu não sou igreja sozinho. Eu sou igreja quando eu estou com todos, né? Eu sou igreja nesse sentido. Seguindo aí, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, observe bem, como há necessidade da existência de um local para culto. Porque, como eu disse de início, algumas pessoas hoje acham que não há mais necessidade de ir à igreja, porque nós somos igreja, então eu posso ficar em casa e ser igreja sozinho. Eu e ali, não existe isso em lugar nenhum da Bíblia. Observe bem se o Espírito Santo iria se dar o trabalho de fazer isso que eu vou ler agora, se não houvesse a necessidade de uma igreja, de uma reunião de muita gente. Observe bem. A uns Deus estabeleceu primeiramente o quê? Apóstolos de Jesus, né? Apóstolos. Em segundo lugar o quê? Profetas. Em terceiro lugar o quê? Doutores ou mestres, né? Aqueles que ensinam. Mas ensinar para quem se eu sou igreja e estou sozinho em casa? Pense bem. Mestre, depois operadores de milagre. Então ele vai se curar, ele mesmo adoece, ele mesmo se cura. Não, irmão, é igreja. Eu vou orar por você, você ora por mim, Deus vai operando, amém? A necessidade da igreja. O que mais? Depois os que têm dons de curar, outros de ajudar. Ajudar quem? Eu estou sozinho. Como que eu vou ajudar? Dá ninguém, eu estou sozinho. Se eu sou igreja, estou em casa, não preciso de ninguém, preciso de pastor mais, preciso de irmão. Não, eu sou igreja, estou sozinho em casa. Então essa palavra ela não pode se aplicar. Porque tu não vai poder ser profeta, mestre, pastor, né? Apóstolo. Você não pode ser. O doente, o que cura, como é que é isso? Então não existe isso, irmãos. Seguindo aí diz: os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de o quê? Administrar, administrar cair? Ou de governo, né? De governo, de administrar, ou de falar, ademais. Administrar o que, irmãos? A igreja do Senhor. Ou falar em variedade de língua. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretação dessas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Tudo isso é bíblico. E é para hoje, e é para agora. E é para a igreja. A igreja, nós
reunidos, buscando a presença do Senhor. Não eu de maneira individual, porque essa palavra não pode se aplicar de maneira individual, porque de maneira individual você é apenas membro da igreja, membro do corpo. E sendo só membro do corpo, você não pode de forma nenhuma usufruir de todos os benefícios espirituais que a Bíblia está dizendo que é o direito meu, de ser pastoreado, de ser cuidado. Quando Jesus perguntou a Pedro, por sinal por 3 vezes, perguntou: Pedro, qual foi a pergunta de Jesus? Você me ama? E ele ama. O que Jesus falou? Apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro era o pastor, ele ia apacentar as ovelhas. Mas que ovelhas? Se Pedro era a igreja, se Pedro é a igreja, ele não precisa de ovelha. A ovelha não precisa de Pedro. Então nós vamos ver, biblicamente falando, que existir ovelhas, existir pastor, é bíblico. Então a igreja é a união de todos aqueles salvos e tem dons espirituais distribuídos na igreja, e que cada um vai exercer esses dons para benefício e crescimento do reino de Deus. Amém, irmãos? Cada um vai desempenhar o seu papel no reino do Senhor. Então, meu amado, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Volte ali um pouquinho, aí está em 1 Coríntios 6,15. 6,15. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Ele está falando aqui da profissão, do adultério, dessas coisas, né? O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que nós fazemos parte da igreja e nós devemos dar um bom testemunho. Estou falando do contexto do texto ali, dar um bom testemunho, não é? Então nós somos membros do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Deus sempre teve um bom, sempre teve. Desde o Velho Testamento, o Novo Testamento, Deus sempre teve um povo. Mas a criação da igreja, como nós a conhecemos hoje, ela se deu lá em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, quando o Espírito Santo ele veio sobre a igreja. Irmãos, quando a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, não quer dizer que a Trindade Santa não está agindo na minha vida. Porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É claro que a Trindade está agindo na sua vida, meu amado. Não é? Claro que Ele está agindo. Na descida do Espírito Santo, quando o Senhor ele disse que ia revestir a igreja, porque antes o Espírito Santo entrava no profeta e depois saía. Entrava no profeta, ele fazia as maravilhas, os milagres, o que tinha que acontecer ali, e depois o Espírito Santo saía. No Novo Testamento agora, o Espírito Santo ele veio para ficar. Então ele não vem, entra em você e vai embora, ele mora em você. Então Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está aí dentro de você. E isso é bênção, meu amado, né? Então, meu querido, aqui em Atos 2, foi o pontapé inicial para o desenvolvimento e crescimento da igreja, onde estavam ali 120 pessoas orando, a igreja orando, e veio o Espírito Santo sobre a igreja, sobre aquele povo, e eles foram cheios do Espírito Santo, e aí pronto, a igreja começou a crescer, se desenvolver, se espalhar por vários lugares. Então essa mesma graça, essa mesma unção é derramada sobre a vida daquele que aceita Cristo como Salvador da sua vida. O Espírito Santo passa a morar dentro de você. Então o Espírito Santo está aí dentro de você, meu amado. Ele está dentro de você, transformando, mudando a cada dia. Amém, meu amado? A igreja ela surgiu ali no Pentecostes. E ela se espalhou e chegou até nós, em nossos dias. E nós, agora cabe a cada um de nós fazermos agora a nossa parte. Amém? Romanos capítulo 12,
Volta um pouquinho aí, Romanos capítulo 12, versículo 3. E o pastor está lendo muito texto hoje, irmão? Mas tem hora que há necessidade para respaldar e para alicerçar, irmãos, o ensino, porque tem muitas heresias aí rodando pela internet da vida, né? Amém, irmãos? Romanos 12. Vamos lá? Porque pela graça que lhe é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Seguindo? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, ou a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, no sentido de ajudar, cooperar com o crescimento, né? A mão ajuda o estômago a se alimentar, né? Porque ele bota na boca, a boca já dá uma força aqui e por aí vai. Então um ajudando o outro. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. O que mais? Se é ministério, que seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Você vai ver que ele vai repartir os dons. Onde exortar, ou que exorta, use este dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aí já entra um outro aspecto aqui. Mas irmãos, o que ele fez aqui? Ele separou cada um com uma função. Um é presidir, outro é ensinar, outro é ajudar. Então, cada membro do corpo tem a sua função específica. Isso nós estamos vendo em vários textos da Bíblia, e não apenas um texto isolado. Porque tem gente dizendo, eu não posso montar uma doutrina, um ensino em um versículo apenas. E é verdade, por isso que eu estou lendo vários, para provar que não é apenas um versículo que diz isso, mas vários versículos que falam a mesma coisa, que nós fazemos parte do corpo de Cristo e que nós somos membros, que cada membro tem a sua função específica. Senhor quer me usar na área da profecia, que o Senhor te abençoe e que você aperfeiçoe isso aí em oração e que te use de maneira poderosa. Eu quero, o Senhor, eu acredito que o Senhor quer me usar na área de ensino. Amém. Aperfeiçoe isso aí, vai ler, vai pesquisar, vai pedir o Espírito Santo para que te ajude. Também eu quero ensinar, mas não quero ler um livro, aí vai ficar difícil, vai? Deus me chamou para ensinar, mas a pessoa não lê a Bíblia, não lê o livro, não pesquisa, aí meu irmão, vai ficar complicado. O Espírito Santo ele vai te ajudar, mas você tem que dar uma forcinha aí, né? Não dá. Então, cada um na sua área, o Senhor vai usando e vai fazendo a igreja desenvolver e crescer. Amém, meu amado? Que 2023 você possa fazer aquilo que Deus tem colocado na sua mão para fazer em nome de Jesus. E aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, faça e faça bem feito. Não faça mais ou menos. Já pensou se a mão agora se irritar com a boca, porque a boca não olhou direito para ela ali e tal, fez uma carinha de... aí a mão ficou chateada, eu não vou botar mais comida na sua boca. Eu vou botar mais comida em você. Eu vou botar só pela metade e todo o corpo vai sofrer. Então não pode existir isso na igreja. Somos diferentes, é verdade. O olho é bem diferente do pé, não é? Nós somos diferentes, pensamos diferente, temos opiniões diferentes, temos gostos diferentes. Isso é verdade, irmãos. Mas nós vamos morar no mesmo céu. Nós vamos para o mesmo lugar. E isso não pode nos separar, nos dividir. Cada um é de um jeito, cada um é de uma maneira. Cada um tem o seu jeitinho. Um é mais conversador, outro é mais quietinho, outro é mais brincalhão. É assim, irmão. Nós somos assim, todos nós somos assim. Então nós precisamos entender que nós temos habilidades naturais e espirituais. Habilidades naturais, essas que você já sabe fazer, que podem ser também colocadas no reino do Senhor. Não apenas no
o cantar, o pregar, o ministrar, evangelizar, o presidir, o ser o mestre, o doutor da lei, escritor de livros e teólogo. Não apenas isso, irmãos. Eu posso cooperar na obra do Senhor com aquilo que eu sei fazer. Por exemplo, eu sei fazer, sei lá, qualquer coisa. Fala aí, irmão. O que você está fazendo? Eu sei consertar carro. Sei não, irmão. Irmão, você pode fazer, sabe o quê? Olha uma coisa interessante. Por que você não chama um rapazinho que quer aprender a consertar carro e você chama ele para perto e ensina esse rapaz? Pastor, é um concorrente. Não é não. É uma vida para Jesus. Você vai evangelizar, você vai falar do amor de Cristo, você vai ensinar, você vai fazer as duas coisas. Então eu posso usar aquilo que eu sei para benefício do reino de Deus. Eu estou ajudando, porque a função da igreja, irmãos, é evangelizar. Amém, irmãos? É evangelizar. E a obra social, ajudar as pessoas, ajudar o necessitado, ajudar o carente, ajudar quem não pode. É a função da igreja. A igreja ela não pode ficar em quatro paredes e pronto, e acabou, dando glória a Deus, aleluia. A igreja não é isso. Você vai fazer parte da igreja e ser representante da igreja, ser um membro de verdade, quando você aprender a evangelizar e ajudar as pessoas. E não precisa botar na internet, não. Porque hoje tem um negócio de fazer e botar na internet. Não precisa botar na internet. Eu não preciso saber. Eu não quero saber. Quem precisa saber já está vendo, que é Jesus. Amém, irmãos? É Jesus, né? A não ser que seja uma ação que envolva muita gente e tal, aí é diferente. Você precisa de ajuda de mais gente, aí é complicado, você tem que botar mesmo na internet, chamar, né? A não ser que seja uma coisa só sua, né? Estou dando uma feira a alguém, eu tiro uma foto como eu vi nesse período aí de, né? Estou dando uma feira, tiro a foto e glória a ti. Toda honra e toda glória seja dada a tu, e não a Jesus, né, irmão? Então, meu querido, nós precisamos ser igreja. A função da igreja é evangelizar e fazer a obra social. E fazer a obra de Deus, como eu estava dizendo, não é apenas usar os dons espirituais, mas eu posso usar os talentos naturais que Deus me deu, a minha profissão, para ganhar vidas para Jesus. Pense aí, peça ali ao Senhor: Deus, como eu posso usar a minha profissão para ganhar vidas para Cristo? Deus vai te iluminar. Deus vai te dar graça. Não é? Eu estava lendo um livro, irmãos, onde, isso uns anos atrás, de uma igreja, onde tem, eu perdi a conta de quantos ministérios tem a igreja. Tudo era ministério. Porque cada membro, ou pelo menos a maioria deles, tinha uma habilidade e colocava essa habilidade à disposição do reino de Deus. Aí eu não sei fazer nada, o que eu sei, eu sou doméstico, eu sei limpar a casa. Ah, é? Você já pesquisou no seu bar, se não tem uma senhorinha, se não tem um senhor no meio, está precisando de uma limpeza semanal naquela casa? Por que você não vai lá e se oferece? Ah, mas tem o avô, ou melhor, tem o sobrinho, tem o neto, teu irmão, não importa, você está fazendo a sua parte. Você está passando o pano e falando de Jesus para aquele senhor e para aquela senhora, e agradando a Deus, né? E agradando a Deus. Então eu posso servir a Deus nas mais diversas formas, irmãos. É igreja, eu sou igreja. O que eu não posso como igreja é atrofiar. O que é isso? Pega, quem quebrou o braço já sabe, né? Já passou por uma situação de engessar o braço, ficar paradinha. Só porque ficou ali uns 30, 40 dias, quando tira o gesso, o braço está quase a figura de um dedo, não é? E se deixasse mais, ele ia afinando, até atrofiar, você não ia conseguir mais mexer, porque o membro precisa estar em constante atividade. O membro que não está em atividade, ele vai atrofiar espiritualmente, ele vai morrer espiritualmente, e o corpo ele sobrevive, e o membro vai morrer. Então eu preciso me encontrar no reino de Deus e entender que eu faço parte da igreja, que eu sou membro da igreja e que eu preciso fazer alguma coisa no reino de Deus. O Senhor te chama para se movimentar. Estamos numa era onde se fala muito de exercício físico, não é assim? A era fitness, todo mundo está
essa fotinha lá na academia, no espelho. Eu não tirei a minha, não, curti. Maravilha, irmãos. Se o corpo precisa disso, irmãos, agora imagine no sentido espiritual. Será que nós também não precisamos, como membros do corpo de Cristo? Eu estou exercitando o meu físico, mas e minha vida espiritual? E os meus talentos e os meus dons ficam onde nisso aí? O que eu estou fazendo com o reino de Deus? Então, meu amado, como igreja do Senhor Jesus, nós temos vários membros. Agora eu estou tratando como Igreja Batista Betel. Cada um é membro. Eu não sei se você é ouvido, eu não sei se você é mão, eu não sei se você é olho, eu não sei se você é pé, eu não sei quem você é no reino de Deus. Uma coisa eu sei: você é membro e precisa estar em atividade no reino de Deus. Ou isso acontece, ou eu vou atrofiar espiritualmente. Eu vou morrer espiritualmente, vira aquela frieza. E a vida cristã vira aquela coisa morta. Tanto faz como tanto fez. Sabe? Tanto faz ir para a igreja, como não ir para a igreja, como ler a Bíblia, como não ler, como orar, como não orar. E aquela coisa morta. Sabe? E não é isso que Deus tem para você. Deus tem para cada um de nós novidade de vida. Que você se movimente espiritualmente, que você ore, lê a Bíblia, que você ajude, que você coopere. Dê uma olhada qual é o ministério aqui da igreja que está precisando. Então eu vou criar um ministério, vou conversar com o pastor. Converse, meu irmão. Converse. Pastor, queria um ministério X. Olha, eu quero um ministério, que às vezes esse ministério é só cantar, pregar, ministério de dança, coreografia. Irmão, tem muitas coisas. Muitas coisas podem ser feitas. Então, pense nisso. E haja como membro do corpo de Cristo. Num bom testemunho lá fora, um bom testemunho dentro da igreja e serviço no reino de Deus. Se pergunte hoje, nessa oração: como eu posso ser útil no reino de Deus? Senhor, se eu sou no ouvido, eu acho que eu estou surdo. Se eu sou o olho, eu acho que eu estou cego, eu não estou fazendo o meu papel direito. Peça, Senhor, o que eu sou no teu reino? Como o Senhor quer me usar? Como o Senhor quer me usar? Eu vi um pastor dizendo que existe um ministério, ou melhor, não existe um ministério de alisador de banco. Eu sento e dou uma alisada no banco. Eu sento e dou uma alisada no banco. Não existe esse ministério. Com certeza você é útil em alguma coisa. Você só não sabe o que é ainda, mas você pode ser usado grandemente pelo Senhor. Então se coloque diante do Senhor e deixe Deus falar no teu coração. Mas não espera, ano que vem eu faço essa oração. Não é agora, é hoje. O ano está começando. Vamos colocar em prática esse ano. Então, um irmão, ele sabia pilotar moto. Ele gosta dessas motos grandes, As motos grandes, sei lá os nomes, Harley Davidson, sei lá o nome desse negócio, Eu sei que ele passeava, gostava e tal. E ele criou um ministério sobre rodas. E ele atingiu um público que ninguém atingia, aquele público tatuado, aquele negócio todo, não tem nada não. Ele falou: vamos passear, vamos fazer um passeio, não sei aonde. Só que no passeio ele lê a Bíblia, ele ora pelas pessoas, ora pela família, tem ganhado vidas para Jesus, irmãos. Pense bem. Então, na era da bicicleta, sobre rodas ali, cria um grupo, bota esse povo para pedalar, é saúde, Jesus neles. Olha, agora antes de passear, gente, nós temos que ler um texto da Bíblia aqui. Eu separei, você está passando por um problema, eu quero orar por você, Vai orando, convite para a igreja, vai fazendo a obra de Deus, irmãos. Então, existem muitas coisas que podem ser feitas. O que eu não posso é ficar sem fazer nada, senão atrofia. Deus te chamou para fazer alguma coisa no reino de Deus. Você é útil. Amém, meu irmão? Então, meu querido, resumindo aqui, o que seria a igreja? É a reunião de todos os crentes, formando o corpo de Cristo. E você é um membro ativo. Tem que ser um membro ativo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero orar por você nessa noite. E orar por isso. Para que você, como igreja, você que eu digo nós, como igreja, possamos de fato desempenhar o papel que o Senhor nos chamou, que o Senhor
pagou um alto preço por cada um de nós, para que pudéssemos ser de fato nós, igreja do Senhor, membros deste corpo, e que você possa usufruir dessa graça do Senhor na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você, a Trindade Santa mora dentro de você, e Ele quer te mudar e transformar a cada dia. Pastor, eu estou aqui nesta noite, mas eu ainda não me converti, eu ainda não tomei aquela decisão ao lado de Cristo. Nesta noite, Jesus te chama para ser um membro do corpo de Cristo. Eu não tenho como ser um crente em Jesus, ser salvo em Jesus, se eu não fazer parte do corpo de Cristo. Eu entendo quando as pessoas mais velhas, até na evangelização, quando você está evangelizando, algumas pessoas dizem assim: até debaixo de uma árvore Deus está me ouvindo. É verdade, isso é verdade. Porém, eu não posso fazer isso sempre. Se eu estiver debaixo de uma árvore, eu oro a Deus. Se eu estiver numa roça, eu oro a Deus. Mas eu preciso separar um tempo para estar como igreja, porque é mandamento do Senhor. Eu preciso fazer parte, irmãos, do corpo de Cristo. E para isso eu preciso fazer uma aliança com Jesus, me entregar ao Senhor Jesus e fazer parte deste corpo glorioso, este que vai para o céu. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, a noiva dele. A noiva não é você sozinho, a noiva é a igreja. Se você faz parte da igreja, se você faz parte do corpo de Cristo, se você é membro do corpo de Cristo, você vai com a igreja para o céu. E o Senhor voltará sim para buscar o seu povo naquele grande dia. E eu quero te dizer, meu amado, está mais perto do que você imagina. Se prepare para ir para o céu. Se prepare para andar nas ruas de ouro. Se prepare, meu amado, para andar nas ruas de ouro, para aquele mar de cristal, onde não haverá mais noite, apenas dia, porque Ele será o nosso sol. Igreja do Senhor, você estará lá no céu. Existe, irmãos, dentro desse entendimento, duas igrejas: a igreja triunfante e a igreja militante. A igreja militante é essa que está aqui, eu, você, nós somos a igreja militante, estamos vivos. A igreja triunfante é aquela que já está agora, aquela que já morreu, os nossos irmãos em Cristo que partiram e que já estão lá. Você faz parte da igreja militante. Então nós vamos militar, guerrear, lutar a cada dia para a expansão do reino de Deus. Amém, meu amado? Ore ao Senhor, agradecendo a Deus pela libertação, e peça a Deus nessa oração para que Ele te use como membro, e pergunte a Ele como o Senhor quer me usar. Pergunte a Ele em nome de Jesus. O Espírito Santo, Ele vai falar contigo em nome de Jesus Cristo. Meu Pai querido, Deus de glória, estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, como igreja, como o Senhor nos orientou na Tua palavra, congregando, estamos juntos, Senhor da glória. Deus, aquela igreja cresceu, expandiu. A Tua palavra diz que o Senhor acrescentava todos os dias o número daqueles que iam sendo salvos. Mas a igreja, ela não parava, ela estava sempre, Deus, trabalhando para o Senhor, experimentando os milagres da Tua presença, da Tua glória. Que possamos experimentar isto, Senhor da glória, que o Senhor possa usar cada um com seus dons, com seus talentos. Oh Espírito Santo, fale agora, Senhor, neste coração. Fale agora neste coração. Qual é o dom? Qual é o talento? O que precisa ser feito? Senhor da glória, capacite, enche, instrua. Oh Deus, que a sabedoria do alto venha sobre essa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo. Tira todo o comodismo, tira toda a frieza, tira tudo, Deus, que tem, Pai amado, trazendo tristeza a este coração. Quem sabe essa pessoa está decepcionada com alguma coisa, a tristeza invadiu o coração, o desânimo, Senhor da glória, que o Senhor entre
vem com a tua santa providência agora. Anime este coração, Espírito Santo. Venha sobre esta vida, ó Espírito Santo. Flua sobre esta vida, ó Espírito de Deus. Encha, Deus, da tua glória. Encha, Deus, da tua presença. Quebra, Deus, tudo que não é teu, em nome de Jesus Cristo. Tira toda a atrofia, em nome de Jesus Cristo. Que tudo possa voltar à sua normalidade, em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, batiza, enche da tua glória, renova com a tua presença. Faça algo, Senhor, grandioso em cada vida, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a tua igreja continue marchando a cada dia para a honra e para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. De olhos fechados ainda, eu quero perguntar nesta noite: quem é a primeira pessoa que não pertence a nenhuma igreja evangélica, mas hoje você quer se render a Jesus? Hoje você quer fazer parte do corpo de Cristo. Você sempre acreditou em Deus, você sempre buscou a presença dEle, mas hoje você quer fazer uma aliança maior com Ele. Você quer se entregar a Ele, corpo, alma e espírito. A partir de hoje você quer ser um crente em Jesus Cristo. Enquanto a igreja está de olhos fechados, eu quero perguntar: quem é a primeira pessoa que quer tomar a sua decisão ao lado de Jesus? Levante uma das suas mãos, se é isso que você quer. A partir de hoje eu quero me entregar totalmente a Jesus. É isso que eu quero na minha vida. Eu quero ser um membro do corpo de Cristo. Se é isso, então levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você nesta noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoe, Deus, todos nesta noite, Pai querido. Que a tua bênção esteja sobre cada um dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Graças a Deus. Pode sentar do amado, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos orar. Eu só queria dar aqui poucos avisos. Só dizer, irmãos, esse ano. Amém. Pronto. Este ano, irmãos, nós vamos retomar os nossos congressos, congressos homens, mulheres, jovens, adolescentes, que todos se mobilizem, porque nós vamos retomar com força total, em nome de Jesus. A pandemia já passou, depois teve o ano 2022 para dar uma organizada nas coisas, mas está na hora de nós retomarmos, tá bom, irmãos? Com as nossas programações, com as nossas festividades. Eu sei que é tudo para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Outra coisa, irmãos, eu mandei uma mensagem para os irmãos com relação ao fogo da igreja. Irmãos, nós estamos fazendo lives, né? Eu queria até que alguém desligasse aí. Deus abençoe você que está em casa. Deus abençoe você até domingo que vem, em nome de Jesus.